Graças a Deus. Vamos abrir a nossa amada, desejada palavra de Deus na segunda carta de Pedro. Eu sei que nós estamos estudando segundo aos Coríntios 4, mas nós chegamos no versículo 4 de segundo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz: os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E hoje eu fui direcionado pelo Espírito Santo a meditarmos nesse texto, 2 Pedro 3, 10. E eu quero fazer uma pergunta muito séria a vocês, muito séria, para você e para mim. A gente crê realmente no Evangelho? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida, porque senão não tem diferença entre a gente e essas pessoas que estão aqui do lado de fora bebendo e gritando. Então a gente precisa se perguntar: o que nos diferencia dessas pessoas? O que nos diferencia, por exemplo, de estar num culto herético, num culto satânico? O que nos diferencia muitas vezes de estarmos em nossas casas escondidos? Porque nós estamos aqui nessa igreja onde nós acreditamos que se prega o verdadeiro Evangelho e estamos nos afadigando em todos os dias estarmos nos reunindo para estarmos ministrando um na vida do outro. Por que a gente está fazendo isso? Qual o propósito de nos reunirmos tantas vezes? E aqui o apóstolo Pedro, irmãos, ele escreve a sua segunda carta, um pouco antes do seu martírio. E é importante a gente entender um pouco o contexto dessa carta. Vocês sabem quem é o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é aquele que negou a Jesus 3 vezes. E que 3 vezes ouviu do Senhor Jesus uma pergunta: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro foi, no primeiro momento: Senhor, eu gosto muito. Não, pastor, na minha Bíblia não tem assim. Mas foi o que ele disse. O Senhor usa o verbo ágape e Pedro responde com outro verbo, filéu. E 2 vezes Jesus faz a pergunta: Pedro, você me ama? Eu gosto muito, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu gosto muito, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E no terceiro momento, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você então gosta muito de mim mesmo? E aí Pedro então diz: ó Senhor, eu vou ser sincero, eu não confio mais em mim. Eu, há um tempo atrás, disse que amava o Senhor, que estava disposto a morrer, e neguei o Senhor 3 vezes. O Senhor sabe se eu te amo e como eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus então diz, pela terceira e última vez: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Esse mesmo Pedro que pregou em Pentecostes, primeiro sermão da igreja, que esteve diante das autoridades do Sinédrio, foi ameaçado de morte, para que não mais pregasse acerca de Cristo, e disse: pensem em vocês mesmos, se compete-nos antes obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Pedro que evangelizou o primeiro gentio da igreja, que foi Cornélio. É esse Pedro que nós estamos aqui, agora diante dele, deixando as suas últimas palavras pastorais para o grande rebanho, que agora já era um grande rebanho de cristãos, formado por cristãos judeus e não judeus. E então ele deixa aqui os seus últimos conselhos, cheio do Espírito Santo, para que a igreja estivesse sempre preparada para o grande encontro. O grande encontro que ele, dentro de pouco tempo, teria. Pois dentro de pouco tempo ele se encontraria com Jesus, no momento da sua morte. E agora ele prepara a igreja para esse grande momento. E é importante, irmãos, que nós venhamos a pensar. Eu e você estamos, talvez, muito pouco familiarizados com uma palavra. Essa palavra muitas vezes é vista como ofensa, mas na verdade é uma palavra que tem que nos levar a uma reflexão. Hoje o que nós vemos é que grande parte da cristandade vive um cristianismo medíocre.
E aí você diz, pastor, essa palavra medíocre é muito forte. Você sabe o que ela significa? Medíocre é, na verdade, a junção de duas palavras, médio e ocre. A palavra médio, todos vocês sabem, significa estar no meio. E a palavra ocre significa pedra. A palavra medíocre é justamente uma palavra que foi cunhada para mostrar pessoas que pararam no meio do caminho. Elas nem foram para um lado e nem foram para o outro. Elas ficaram no meio. Isso é o medíocre. Então hoje a gente tem visto que grande parte da cristandade, meu irmão, vive um cristianismo medíocre. Se você perguntar para eles se eles acreditam em Deus, é claro que eles vão dizer para você que acreditam em Deus. Se você perguntar para os evangélicos no Brasil hoje, que somam quase 40 milhões, se eles acreditam no Evangelho, é claro que eles vão dizer. Se eles acreditam na Bíblia, é claro que eu acredito na Bíblia. E ainda vão dar um glória a Deus, aleluia. Mas a grande pergunta é, será que eles acreditam de verdade? Por que é isso, irmãos? Por que grande parte das pessoas estão usando máscaras? E eu mesmo estava usando máscara, que vocês viram antes da gente usar. Eu estou usando máscara mais para me escandalizar. Porque como eu já tive o Covid, eu nem transmito e nem posso mais pegar, né? Então, a minha parte eu já passei. Quase morri no hospital. Então agora eu nem transmito e nem pego. Mas eu uso máscara para não escandalizar irmãos que de repente não sabem do meu histórico. Mas por que grande parte das pessoas usam máscaras? Porque elas acreditam que a máscara pode protegê-las de pegar o vírus. Pelo menos protege sim um pouco, porque o vírus só pode entrar pelo olho, pela boca e pelo nariz. São os três lugares que o vírus entra no sistema, entra no corpo humano. Então você já protegendo o nariz e a boca, já foram dois aí, né? E quem está de óculos, então pronto, está tudo feito, né? Já protegeu até o olho também. A semana que vem vai ter gente de óculos sem grau, né? Aí tem até gente de óculos escuro. Não, já vou proteger meu olho, né? Mas quem guarda a cidade é Deus, amém? Em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Então ontem eu e o irmão José, a gente ficou aqui até tarde. Irmão Paulo, né, disse, ó varão, essa conversa de vocês acho que vai demorar. Vocês fecham a porta aí, bate aqui, né? Irmão Paulo, ó, foi. Junto com o irmão Calmon, o pessoal. E o irmão José, a gente ainda ficou aqui um pouquinho conversando. E na nossa conversa surgiu justamente, e eu creio que José tem o mesmo sentimento que eu, né, pois o chamado dele é o mesmo que o meu chamado pastoral. Um sentimento muitas vezes de dor e de tristeza que a gente sente, porque sabe que a maioria das pessoas que a gente já pregou o Evangelho, não estou falando de pessoas que estão aqui hoje ou não estão, mas a maioria das pessoas que a gente já pregou o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu tenho pregado o Evangelho há quase 10 anos, comecei a pregar o Evangelho em 2011. Meu irmão José começou a pregar o Evangelho já deve ter uns 4, 5 anos, né? Se não tiver mais. 2014 ele começou a pregar, né? 6 anos. Quantas pessoas a gente já pregou, irmão? Pessoas que, se a gente perguntasse hoje, e aí, crê no Evangelho? Rapaz, eu creio, pastor. Mas, irmãos, crer no Evangelho é isso aqui que a gente vai ler. Eu quero saber se você acredita nisso daqui. Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo nessa parte final da segunda carta é justamente chamar os irmãos a uma reflexão profunda acerca do que eles estão fazendo com a vida deles. O que é que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem, irmãos? Nosso dia tem 24 horas, nossa semana tem 7 dias, o mês normalmente tem 30, 31 dias, o ano tem 365 dias, se for bissexto tem um a mais. Sim, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Uma parte do nosso tempo, a maioria de vocês está trabalhando. A outra grande parte está dormindo. Pois dizem que a pessoa tem que dormir de 6 a 8 horas. O meu corpo ainda não entendeu isso. Eu tenho que explicar isso para ele não compreende. Então, você dorme 6 a 8 horas, trabalha 10 horas. O que você está fazendo com a sua vida, irmão? O resto do tempo que sobra, o que você faz? Você fica no zap? Você dá uma ligação, você toma banho, você faz... O que você está fazendo da sua vida, irmão?
Um dia que tem 24 horas, a pessoa me dizer que fez um devocional em 5 minutos. Eu acho isso um desaforo. Então a gente tem que parar e pensar. E nós estamos aqui numa passagem que vai nos colocar nessa bifurcação. Que é uma bifurcação. É quando você está diante de um caminho que se divide em dois. E aí você tem que escolher que caminho você vai tomar. E hoje, esse é o dia. Hoje a gente está diante de uma bifurcação. Eu tenho certeza que ninguém vai sair essa noite aqui da igreja e os irmãos que de repente nos acompanham pela internet da mesma forma. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 3, eu só vou ler a partir do versículo 10, irmãos. Mas a partir do versículo 1 do capítulo 3, o tema do apóstolo do apóstolo Pedro, em 2 Pedro, o tema que o apóstolo Pedro está tratando é justamente da segunda vinda de Jesus. E a partir do versículo 10 ele diz: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. E olha que coisa, a ideia de ladrão aqui é virá de maneira inesperada. Irmãos, quem aqui já foi assaltado? Amém? Só eu e Rodolfinho fomos assaltados, foi? Ah, sim. Então quase todo mundo, né? Aí eu quero te dizer uma coisa. Você, quando você saiu de casa, você, não sei o que levaram para você, levaram seu celular, por eu imaginar. Você saiu dizendo assim: ô meu celular, hoje é o último dia que eu vou usar você. Deixa eu dar umas 3 ligações aqui, pelo menos para eu sentir ele. Porque vai ser a última vez, né? O dono vai levar. A gente não espera, a gente espera o ladrão. Então ele está dizendo aqui, 2 Pedro 3:10: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. E o dia do Senhor está com D maiúsculo e Senhor maiúsculo. Aqui o apóstolo Pedro está se referindo ao dia que você vai se encontrar com Cristo. O apóstolo Pedro está se referindo ao momento em que o próprio Cristo deixou eternizado nas suas palavras. Eu quero abrir, deixe marcado aqui em 2 Pedro, a gente vai voltar aqui daqui a pouco tempo, mas eu queria abrir com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus 24. Perdão, Mateus 25. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Versículo 33. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino. Versículo 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E conclui aqui, essa passagem é concluída no versículo 36. Então irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É isso que Pedro está falando aqui em 2 Pedro 3:10. Pedro está se lembrando dessas palavras, que assim como foram estão sendo aqui as últimas palavras de Pedro, em 2 Pedro 3, também foram uma das últimas vezes que Jesus ensina os seus discípulos antes da sua morte. Logo depois dessa ministração, nós vamos ver a prisão de Jesus e a sua morte e ressurreição. Então, aqui o apóstolo Pedro segue de perto aquilo que ele aprendeu com Jesus e usa os seus últimos momentos na terra para preparar a igreja, os fiéis que estão na igreja, porque nós sabemos que nem todos que estão na igreja estão em Cristo, mas os fiéis que de
fato estão em Cristo, para que tivessem uma sábia diligência, preparados e se preparando cada vez mais para a chegada do Senhor. É isso que Pedro está fazendo aqui. Vocês se lembram, irmãos, que vocês vão se encontrar com Jesus, porque, irmãos, o mundo que a gente vive, como a gente já viu em 2 Coríntios 4, facilmente ele rouba a nossa convicção de eternidade. O mundo que a gente vive facilmente rouba a nossa convicção de espiritualidade. É muito fácil você parar de pensar nas coisas de Deus. Basta você ver uma conta de luz na sua frente para pagar. Você já esquece que Deus existe e que foi Ele que criou a luz. Basta você ter, você nunca teve o Covid, aí você está com febre, pronto, desespero. Eu estou com febre, já estou sentindo contagiado. Porque é o psicológico da pessoa. Nenhuma insensibilidade com as pessoas que morreram, muito pelo contrário. 70 mil pessoas morreram de Covid no nosso país. Mas eu quero te dizer, irmãos, que milhões de pessoas já morreram esse ano de outros motivos. E foram poucos para o céu e a grande maioria para o inferno. Essa é a realidade, nua e crua. A gente tem falado bastante acerca do Covid, e é normal isso, é uma pandemia que tem que ser tratada com a seriedade que ela merece, mas não com desespero, não com desesperança, não com medo, porque o amor de Cristo já lançou fora todo medo. Então nós precisamos cada vez mais entender que o nosso compromisso é com o Senhor e que um dia, inevitavelmente, nos encontraremos com Ele. O apóstolo Paulo vai falar isso. Nós estamos estudando 2 Coríntios capítulo 4, se Deus permitir, vamos chegar no versículo 5, do capítulo 5, aonde ele vai dizer que para nos encontrarmos com o Senhor lá no céu, nós vamos ter que receber um novo corpo. Esse corpo aqui vai ficar, o irmão Paulinho vai enterrar. O irmão Paulinho trabalha no Campo Santo, para quem não sabe. E aí você vai receber um novo corpo, você vai entrar no céu com um novo corpo. Eu não sei como é que vai ser o cabelo de Edeval no céu, mas se já é bonito aqui na terra, imagine no céu. Eu não sei como é que vai ser o Marcelo glorificado, o Paulinho glorificado, imagine. Essa dobrada de perna com certeza não vai faltar lá no céu. Então aqui ele está dizendo, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. Infelizmente, irmãos, para a maior parte da cristandade que não espera a volta do Senhor, mas que está muito mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do alto, o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Eu vi isso de perto. Eu fui internado às pressas. Eu tive risco de vida nesse meu internamento. Meu pulmão foi bastante atingido pelo vírus. E eu cheguei ao momento que eu pensei que talvez eu fosse deixar esse plano. Mas ainda não foi o momento. E eu pude perceber isso, como você não espera isso. Você não espera. Quantos de vocês já tiveram um quase acidente de carro? Você freou e foi um dedo que faltou para você bater e acabar tudo. Quantos de vocês já passaram por experiências assim? Mas vai chegar um dia que será o dia. E Pedro diz, infelizmente, a maioria das pessoas não estará preparada. A maioria das pessoas não orou o suficiente, não leu a Bíblia o suficiente, não andou com Cristo o suficiente e, portanto, não vai viver no céu com Ele. Eu não estou dizendo que você alcança o céu por ler a Bíblia, por fazer isso e aquilo, de maneira nenhuma. A salvação é pela graça. Mas a mesma graça que salva, santifica. A mesma graça que leva você para o céu, ela mostra que você está indo para o céu de acordo com os passos que você está trilhando aqui na terra. O próprio Jesus diz: há duas portas,
há dois caminhos e há dois destinos, que são extremamente diferentes. A porta que leva para o céu, ela é o quê? Estreita. O caminho que leva para o céu é apertado. Mas existe uma porta larga, existe um caminho espaçoso que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. Essa é a realidade que veio dos lábios do nosso Salvador. Não veio dos lábios de um apóstolo, nem de um profeta, mas veio dos lábios do próprio Deus, Salvador, que veio ao mundo remir aqueles que são seus. Então aqui o apóstolo Pedro está lembrando com toda seriedade: será que a gente crê realmente no Evangelho? O que vai responder essa pergunta, irmãos, não são os nossos lábios, mas é a nossa vida. Como você viveu essa última semana? É isso que vai dizer se você acredita no Evangelho. Versículo 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A ideia de abrasados é queimados. Você e eu já vimos como como o ser humano tem a capacidade de criar uma arquitetura extremamente bonita. Basta você passear pela cidade, qualquer cidade do mundo, né? Ou entrar na internet, você vai ver como existem cidades bonitas, prédios bonitos, materiais, aqueles prédios de vidro, né? Você vai ver, por exemplo, o Museu do Louvre na França e as pirâmides do Egito. Tantas coisas que foram criadas, rapaz, que coisa bonita, e você às vezes fica, sabe assim, meio que perplexo, maravilhado com uma sensação assim, né, de olhar para aquela construção. Pois é, vai ser tudo destruído. Recentemente, no último governo, foi criado um programa Minha Casa, Minha Vida. Pois é, meu filho, destruído. Você ficou na fila do benefício lá para receber. Recebeu Minha Casa, Minha Vida. Quando você ajeitar tudo que estiver bonitinho, daqui a pouco você vê o quê? Fogo e enxofre caindo do céu. Não, pai, aí não, pastor. E agora que eu troquei o teto, vou bater uma laje pra Ana, pastor. Tô pintando. Não vem com esse negócio de fogo não, pastor. Não, aí não. Comprar a máquina de lavar hoje. Porra, rapaz, comprei a máquina de lavar dividida em 48 vezes. Meu Deus. Não, pastor. Pois é, meu filho, por isso que não faça planos muito longos não, porque você não sabe se vai ter esse tempo todo. É assim mesmo, só em 4 meses só. Vai vir e nem sabe se vai ter esses 4 meses, meu filho. Então, quando o Senhor Jesus voltar, e o pior, mesmo que o Senhor Jesus não volte, quem morre sem Cristo se encontra com quem? Com fogo. Você quer que eu lhe mostre? Eu lhe mostro. Deixe marcado 2 Pedro de novo. Vamos lá para uma passagem que José sempre fala para a gente. E graças a Deus por José, sempre nos lembrar dessa passagem. Lucas 16. Lucas 16. Ora, havia um certo... Lucas 16, 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha que vida maravilhosa. Olha, esse daqui, meu filho, o negócio dele estava tudo bem. Como é que vai o comércio? O comércio vai bem, abriu umas 5 lojas só esse ano de 2020. Como é que você vai ser o casamento? Meu casamento é lua de mel, meu filho. Minha mulher trazia comida na cama. Meus filhos, tudo bem, ótimo, só tiram 10 na escola. E aí o que você faz? Rapaz, eu vivo a vida assim, sabe, agradecendo a Deus, porque minha vida é maravilhosa. E você ajuda alguém? Não, aí ajudar já, né? Eu ajudo minha família.
enxofre. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava num lugar que tinha fogo para tudo quanto é lado. Ele estava morrendo de calor. Ele queria um pingo de água. Aqui o que o irmão Paulinho vai fazendo ali, né? Tomar um copo. Ele só queria um pingo. Então eu quero mostrar a vocês, irmãos, que as pessoas que morrem hoje sem Cristo, elas já vão se encontrar com fogo. Um fogo desesperador. Não precisa esperar a segunda vinda, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, olha o que Pedro está dizendo. Irmãos, se o mundo que a gente vive vai se acabar, nós precisamos viver de tal modo, em santo procedimento e piedade. Olha o que Pedro está dizendo, irmão. Pedro está olhando para a igreja e está dizendo: vem cá, vocês não entenderam não, é? Por que vocês estão preocupados? Vocês estão tão preocupados com o seu comércio, com sua casa, com o seu isso, com o seu aquilo? Vai ser tudo destruído, irmão. É o que o apóstolo Paulo diz, que nós deveríamos nos preocupar muito mais com as coisas que são invisíveis, porque as coisas que são invisíveis, elas são eternas. Aqui, você aqui que está hoje, como é que está o seu coração? Está cheio de amor ou de ódio? Isso é invisível, mas está aí. Tem amor ou ódio no seu coração? Como é que você está? Alegre com Deus ou você está jururu com Deus? Está aí dentro. Ninguém está vendo. E aí, você está em paz ou você está desesperado aí? Doido para o culto terminar para sair correndo gritando: ah! As coisas invisíveis, elas são muito mais importantes. Você tem fé ou você tem dúvida? Ninguém sabe. Está aí dentro. Mas é invisível. Não aparece como em desenho animado um balãozinho dizendo no que o irmão Paulo está pensando. Eu não sei o que ele está pensando, mas está aí dentro. E o Senhor diz: você tem que se preocupar com essas coisas que são invisíveis, muito mais do que as coisas que são visíveis. E o apóstolo Pedro está seguindo essa mesma direção. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, uma vez que todas as coisas materiais serão destruídas, inclusive o nosso próprio corpo. Como disse o irmão José: sabe isso aqui, meu filho? Essa pele aqui é comida de morotó. Quem diz isso é o irmão José, estou parafraseando ele, né? Você pode ser o homem mais bonito do universo, ou o homem mais feio do mundo, no mercado, né? Você pode ser o que for. Uma hora, meu filho, morotó vai chegar e olha. Chegou meu café da manhã. E vai comer você. Tem gente que está aqui que não quer dar vez para o morotó, aí como é o nome, Paulinho? Paga para ser queimado, não é? Cremado. Cremado. Isso é mais caro que ser enterrado, cremado, sabia? Vai para isso, irmão. Você não pode nem morrer. Quase 12 mil. 12 mil reais para você ser cremado, não pode morrer não. Rapaz, Deixa os morotó comer. se for enterrado é 3 mil. Se for cremado é 12 mil. É para isso, irmão. Você já viu que loucura, que mundo que a gente vive? Então aqui ele está dizendo: uma vez que todas essas coisas hão de acontecer assim, e assim serem desfeitas, devemos viver tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então Pedro está dizendo: uma vez que a gente vai morar no céu, a gente tem que viver aqui na terra como quem vai morar no céu. Tem gente que quer viver como Isaú e quer a salvação de Jacó. Tem gente que quer viver como Pilatos e Herodes e quer a salvação de Estevão, o diácono que foi lá apedrejado. Meu filho, as suas obras vão me dizer o que você crê. É como na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, o que é que a carta
vai ser desfeito. Meu filho, vai ser tudo desfeito. E você deveria levar a sério e viver em santo procedimento e piedade. Santo procedimento. Você entendeu? Procedimento. O que é um procedimento? Quem aqui já passou por uma cirurgia? Uma cirurgia é o quê? Um procedimento. Quem aqui já teve um processo na justiça? Um processo na justiça é um procedimento. É algo que vai ter começo, meio e fim. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é: nós temos que ter uma vida santa. A ideia de procedimento aqui é: você tem que ter um dia a dia santo. Se de fato você é um cristão. Santo procedimento. A sua maneira de proceder não é algo que você faz hoje e amanhã e depois para. Não, você é uma pessoa constante na santidade. Santo procedimento. E aqui ele vai usar uma das palavras mais lindas do Evangelho, porém menos queridas, que é a palavra piedade. O apóstolo Paulo gostava de usar essa palavra, e uma vez ele usa quando ele escreve a Timóteo, diz: de fato a piedade é uma grande fonte de lucro espiritual. Depois ele diz para Timóteo: olha, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A ideia de piedade, irmãos, significa uma fé verdadeira. Então, simplificando, essa palavra piedade nesse contexto significa uma fé genuína, uma fé que não é falsa. Viva de tal maneira que as pessoas percebam que você é crente, mesmo sem você abrir a boca, mas pela maneira como você age. Fulano de tal maltratou você ontem e você está tratando bem fulano de tal hoje. Por que você está fazendo isso? Você está indo para a igreja, mas você não já foi de manhã, está indo de noite de novo? Você está ajudando o próximo? Você é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar de outras pessoas que você muitas vezes nem conhece? Por que você age desse jeito? É que eu sou crente. Aí a minha vida é baseada em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É como, por exemplo, vamos imaginar um cenário. A gente está estudando 2 de Coríntios. Vamos imaginar um cenário que aconteceu em Coríntios. E não aconteceu poucas vezes, não. Aconteceu tantas vezes que o apóstolo Paulo teve que tratar desse assunto. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Coríntios, no primeiro momento ele foi bastante rejeitado, teve muita oposição. Mas o Senhor disse para Paulo: Paulo, continue pregando, eu tenho muitos eleitos nessa cidade. O apóstolo Paulo fica 18 meses na cidade de Coríntios. Muitas pessoas se convertem. Agora imagine o cenário. Vamos imaginar uma quantidade de casais que ouviram a mensagem. O marido se converteu e a esposa não. Aí o marido está lá, cheio de vontade de ir para a igreja. O marido está com vontade de ler a Bíblia. O marido está com vontade, meu filho, de botar louvor em casa. O marido está com vontade de ajudar o próximo. E a esposa: rapaz, você tem que precisar da sua família. Você tem que parar desse negócio de bitolado. Esse Paulo é um doido. Você já viu as marcas que ele tem, aquelas pauladas que ele já tomou? Você quer ser igual a ele? Eu lhe dou as pauladas também. O que tem de mulher
com o seu pecado. Mas muitas vezes, o Deus que une também separa. Sabe quem disse isso? Jesus. Vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer a espada. Em uma casa terão 5 pessoas. 3 se levantarão contra 2 contra 3. Então essa ideia de que eu tenho que viver uma vida, sabe, voltada para o meu próprio umbigo, olha o dedinho. Muito mais importante que o seu casamento é a sua união com Cristo, se é que ela existe. Então ele está mostrando aqui, por quê? Porque tudo vai ser desfeito. Eu falei ontem à noite, se eu não me engano, sobre um ministério interdenominacional totalmente herético, que você vai ver esse ministério em várias igrejas. O nome desse ministério é Casados para Sempre. Né? Esse ministério já começa errado pelo nome, porque ninguém é casado para sempre. Quando morreu, acabou, meu filho. Até o próprio padre católico ou pastor evangélico que faz casamento é o quê? Até que a morte os separe. O que tem de marido e esposa que diz graças a Deus. Não, meu irmão, mas vai ser sua irmã em Cristo, vai ser seu irmão em Cristo. Né? Pare com isso, em nome de Jesus. Se converta. Então a gente tem que entender, irmãos, que é a Bíblia que fala a verdade e não o nosso coração enganoso. Por isso que ele diz: visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha o que Pedro diz aqui. Você espera, e ele diz que é uma forma de apressar a vinda de Deus. O que Pedro está dizendo aqui? Para entender o que Pedro está dizendo, você tem que se lembrar do sermão escatológico. A gente abriu em Mateus 25, não foi? Agora a gente vai abrir em Mateus 24, rapidinho, para a gente entender o que Pedro está falando. Como é que eu posso apressar a volta do Senhor? Versículo 14. Mateus 24, 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então quando Pedro está dizendo, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, que a gente apressa a volta do Senhor, ele está dizendo: vamos pregar o evangelho, igreja, vamos se mover, bora, correria. José, meu filho, pega a cassete de som de novo. Vamos lá, meu filho. Elevar, meu filho, bora, cola aí com ele, meu filho, vai pra lá, pai. Começa a gritar lá, arrependa, filho. Se prender você manda me ligar que eu dou um jeito lá, vou conversar lá com o delegado. Eu vou pro Calmon, a gente vai lá conversar com o delegado. A gente tem que pregar o evangelho, irmão. E não somente dentro dos limites da igreja, mas fora dos limites da igreja. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Você já viu aqui quantos bairros tem a cidade de Salvador? Sabe quantas cidades tem na Bahia? Mais de 400. Vamos pregar o evangelho para apressar a volta do Senhor. Você não quer que Jesus volte? Você quer morar no céu? A gente tem que pregar o evangelho, meu filho. Ah, pastor, mas eu prego o evangelho e quase ninguém crê. Meu filho, o seu problema não é se as pessoas vão crer ou não. O que é que está escrito aqui? E o evangelho será crido? Não. E esse evangelho será pregado. É como nós vimos em 2 Coríntios 3. É cheio de vida, cheio de morte. Então a gente prega o evangelho e algumas pessoas vão crer, ser regeneradas e salvas, e outras serão notificadas da sua condenação. O apóstolo Paulo faz isso em Atenas. E ele diz: e Deus notifica todo homem que ele vai julgar o mundo pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala isso em Atenas, lá em Atos, capítulo 17. E aqui, voltando agora para 2 Pedro, ele diz no versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E o dia está com D maiúsculo, e Deus com D maiúsculo. A semelhança do dia do Senhor, com D e S maiúsculo. É o mesmo dia. A gente tem que apressar a volta do Senhor como igreja. Seja igreja. Viva como crente.
crente. Você tem o Facebook? Evangelizem. Você tem o WhatsApp? Para de mandar mensagem que não diz nada e começa a usar o seu WhatsApp para alguma coisa que presta. Você tem telefone? Liga para alguém. Chama para vir para a igreja. Pastor, eu já chamei 10 vezes. E quantas vezes você orou antes de ligar? Rapaz, eu nunca fiz isso não. Então começa a fazer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu falei hoje de manhã, quando a gente estava no momento da ceia, que a gente orasse, que a gente entrasse em um espírito de oração, principalmente pelos nossos entes queridos que estão indo para o inferno. Quantos entes queridos seus e meus estão indo para o inferno, irmão? E você não se importa com isso? Então ele diz, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, mais uma vez, o apóstolo Pedro faz a referência. O irmão Marcelo falou aqui de maneira muito espiritual no começo, como o homem pega coisas lindas que Deus fez e perverte e enche de pecado e imoralidade. Falou do exemplo aqui do homossexualismo, que usa como simbologia, né, do seu movimento, que não é nem só mais do movimento homossexual. Eu estava estudando, é do movimento, na verdade, LGBT, que eles chamam. Eles usam o arco-íris como referência. Quem fez o arco-íris foi Deus. Mas qual foi a aliança? Eu não destruirei a terra com água. Agora é com fogo. Então não adianta aquele arco-íris, não. Não adianta, como há um tempo atrás, o pessoal pensava que o mundo ia se acabar em 2012 por causa do calendário Inca. Nessa época eu já era crente. Aí uma pessoa da igreja vai me perguntar, pastor, o mundo vai acabar em 2012 porque o calendário Inca está dizendo isso. Eu digo, vai se converter, vai. E a gente já está em 2020. Mas em 2012 fizeram um filme, né, que o mundo ia se acabar, que as geleiras, né, sempre essa ideia, né, que as geleiras vão degelar, né, e que a água vai encher o mundo inteiro. E aí eles constroem, tem um projeto, né, lá sempre tem, né, os países mais ricos do mundo fazem um projeto de construir arcas, grandes barcos, para que os homens mais ricos, né, influentes, possam sobreviver, né. Meu filho, não tem isso não, viu? Dessa vez não é desse jeito não. Dessa vez é fogo e não tem aonde você se esconder. O fogo vai lá e lhe acha. Você perceba que nem os demônios, que são seres espirituais, vão conseguir se esconder da volta de Cristo. Já imaginou isso? O que está escrito lá em Mateus 25? Que as pessoas serão lançadas aonde? No inferno. Quem que foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Se esses seres espirituais não vão conseguir se esconder da ira de Deus, você acha que vai ter alguma caverna que te esconda? Algum bunker que te proteja? Por isso Pedro é muito direto com os irmãos. A única coisa que nos protege da ira de Deus é o sangue do Cordeiro, que nos reconcilia com Deus. E Deus não está mais irado, mas Deus nos adota como filhos amados. E o que evidencia essa aliança? A vida que a gente vai levar aqui. Será que a gente crê no Evangelho mesmo? Será que a gente crê que Cristo morreu pelos nossos pecados? Pois é, a vida que você vive vai me dizer muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Porque o que eu tenho visto nesses últimos anos de pastores reformados que pregam o Evangelho todo bonitinho, ortodoxo, e que vivem como demônios, é assustador. Pedro está dizendo isso aqui para eles. Ó, não achem que a teologia de vocês protege vocês não, viu? Não acha que você vai chegar no céu e dizer, não, eu fiz um curso da doutrina da graça, eu li o livro de John Piper, eu conheço os 5 pontos do calvinismo. E aí? Não está dizendo nada. Eu quero saber se você viveu como Cristo viveu. Eu só vou fazer 3 perguntas para você. Você renunciou a tudo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus? Então você é salvo. Teologia não salva, irmãos. Quem salva é Jesus Cristo. E a verdadeira teologia
John Bunyan escreveu o livro Peregrino, com certeza ele leu essa passagem aqui algumas dezenas de vezes. John Bunyan, quando ele inicia o seu livro, ele inicia com essa visão. Você já leu o livro O Peregrino, ou já viu o filme? Você vê que essa visão ela era muito clara na vida dele, como deve ser na vida de qualquer cristão. O mundo vai ser destruído, e a única forma da gente estar em segurança é indo para os novos céus e nova terra, é indo para a cidade celestial. E para chegar na cidade celestial, Jesus já disse, tem que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Então ele diz, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Tudo que a gente conhece vai ser destruído. Haverá um novo céu e uma nova terra, nos quais habita o que lá? Injustiça? Pecado? Não, nos quais habita justiça. E como disse o apóstolo Paulo, você acha que os imorais, que os injustos, você acha que esse tipo de gente vai entrar no céu? O apóstolo Paulo fala disso algumas vezes. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, algumas vezes, ele dá listas de pessoas que ficaram fora da cidade. Então aqui, já concluindo, irmãos, por essa razão, por que razão? Porque você está investindo a sua vida naquilo que não tem valor. E porque você está deixando de valorizar aquilo que de fato tem valor, que é a sua alma. Capítulo 8 de Marcos, nós não vamos nos cansar de repetir o que dará o homem em troca da sua alma naquele grande dia. Por isso ele diz, por essa razão, porque a gente entende que existe um mundo espiritual, porque a gente entende que existe um plano de Deus para a sua criação, e esse plano de Deus inclui princípio, meio e fim. E um novo recomeço, que nós queremos fazer parte. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, o que você espera da vida, irmão? Você espera Cristo? Ou você espera que o mundo te satisfaça? Aonde você vai encontrar satisfação? Amanhã, que é segunda-feira. Em Cristo ou no mundo? Ainda bem que o campeonato brasileiro vai voltar, rapaz. Porque já voltou o europeu. Vai voltar a ter show, os shoppings vão abrir. Eu não sabia viver sem shopping center. Onde é que se encontra o seu prazer? Nada que um mergulho na praia, no mar não cure. É mesmo, meu filho, você acha mesmo? Olha que eu já mergulhei um monte no mar, viu? E não curou o pecado, não. Só aumentou. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, pois, por seres achados por eles em paz. Em paz. Você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. A ideia de paz aqui é justamente a oposição da ideia de guerra. Deus está em guerra com aqueles que vivem em pecado. Mas Deus está em paz com aqueles que tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. E por esse mesmo sangue vivem vidas para a glória de Deus. Então ele diz, por essa razão empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, sem mancha. Uma vida íntegra, irrepreensível. Irrepreensível, irmãos, não tem. Paulo vai usar essa palavra, Pedro aqui usa ela também. Nada tem a ver com perfeição. A ideia de irrepreensível tem a ver com arrependimento. Tem a ver, como a gente vai ver mais adiante aqui, com crescimento espiritual. Eu não sabia que isso era errado. Aí eu vim para a igreja e aprendi. Então eu já não vou fazer mais isso. Eu vou fazer aquilo que eu estou aprendendo, que é certo. O cristão, como nós vimos recentemente, ele está crescendo de glória em glória.
Então a gente vai vindo aqui, a gente vai aprendendo. Coisas que a gente fazia, a gente vai deixando de fazer. Coisas que a gente não fazia, a gente vai começando a fazer. Por quê? Porque a gente acredita. A gente acredita. Isso é viver uma vida irrepreensível. Quando alguém chega para você e diz: rapaz, você sabia que isso é pecado? Você fala: eu sei, por isso que eu parei de fazer. Ah, mas eu vi você semana passada fazendo. Pois é, semana passada eu não sabia que era. Aí eu fui no culto, o pastor falou disso, eu parei de fazer. Mas obrigado por me lembrar. Que aí é Deus te usando para eu parar mesmo de fazer isso. Viver uma vida irrepreensível é isso. É não colocar o pecado embaixo do tapete, mas colocar o pecado aonde ele tem que estar, longe da nossa vida. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem encobre as suas transgressões, não vai para canto nenhum, jamais prosperará. Então aqui ele diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha que coisa linda. A ligação de Pedro e Paulo, a gente vê aqui nessa carta. O nosso amado irmão Paulo. Paulo era um irmão amado. E você sabia que Paulo teve um dia que chegou e falou na cara de Pedro: Pedro, bora parar com esse negócio aí, Pedro. Está lá em Gálatas. O apóstolo Pedro estava com o negócio, né, de só sentar com o judeu. Quando os cristãos de Jerusalém, que eram a maioria deles judeus, chegaram. E aí ele se apartou dos cristãos não judeus. O apóstolo Pedro disse: o apóstolo Pedro, Barnabé, cheio. Está errado, viu? Não tem mais separação de crente, de cristão judeu e cristão não judeu. A gente é uma coisa só aqui. Pedro não ficou com raiva de Paulo aqui. O nosso amado irmão. Você percebeu? Quando você fica com raiva de quem te repreende, é porque você não quer abandonar o pecado. É como, por exemplo, irmão, vamos imaginar que você entrou numa rua na contramão. E aí vem alguém e começa a dar o sinal de luz para você. Você diz: o que foi? Irmão, isso aqui é contramão. Você pode pegar um caminhão ali, pode ser perigoso. Desce uns ônibus aqui, rápido. Ô, meu filho, obrigado. Já faz o retorno, já volta. Agora, se você for uma pessoa, né, endemoniada, aí é contramão coisa nenhuma, vai tomar com a sua vida. Eu vou onde eu quiser, agora você vai de trânsito. Tem gente que quando você achou que está consciente para ajudar, você vai deixar aqui. Você vai de trânsito. Por quê? Por que contramão? Imagina. Olha, tem gente na igreja que é desse jeito. Você sabe, pai, faz isso não, que isso é pecado. Vem cá, aí você é Deus. É eu e Deus aqui, viu, Arão? É você quem? E você não tem medo, não? Eu achava melhor você dar ouvido para o irmão que está sendo usado por Deus aqui, do que esperar para naquele dia o próprio Deus te repreender. Entende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O que foi que o amado irmão Paulo escreveu sobre o plano de salvação? Com certeza estava na mente do amado irmão apóstolo Pedro a carta de Paulo aos Romanos. Existem pessoas que dizem que é o maior tratado teológico que já foi escrito. É a carta de Paulo aos Romanos. A profundidade daquela carta é muito grande, realmente. Você lê a carta aos Romanos, você lê coisas assim que de fato você fica meio que: rapaz, como é que é isso? E aí? A carta é muito profunda. Outras cartas que Paulo escreve também falam de assuntos extremamente, profundos, por exemplo, 1 Coríntios 15, quando ele vai falar a respeito de salvação, vai falar, que a gente vai receber um novo corpo. Ele fala coisas ali em 1 Coríntios 15 que a gente fica meio sem entender. Pessoas que aparentemente, pessoas estavam batizando mortos. A pessoa havia morrido, e disse aí, mas não deu tempo de ser batizado, e alguém era batizado em nome dele. A gente sabe que essa prática não existe.
mas estávamos fazendo isso. Paulo fala sobre esse assunto quando está explicando determinada situação em 1 Coríntios 15. Então Paulo vai tratar de assuntos muito profundos em algumas das suas cartas. E é importante que nós entendamos que como cristão, irmãos, a gente não pode ficar sempre na primeira série. A gente tem que crescer. Há uma enfermidade que tem atingido grande parte da igreja evangélica. É a síndrome de Peter Pan. Você pega uma pessoa que tem 10 anos de igreja e ela tem o conhecimento bíblico de uma criança que acabou de sair da salinha das crianças, que acabou de pintar a Arca de Noé. Só tem 10 anos de igreja. Sabe a diferença, né? Da verdade para a mentira, do certo para o errado. Não, irmãos, nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento, como a gente vai ver aqui. Por isso que o cristão tem que estar preparado para entender coisas simples, como o evangelho é simples. É o plano de Deus para salvar pecadores, todos somos pecadores. E Deus escolheu enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, de tal forma que Ele toma o nosso pecado, leva na cruz e nos reconcilia com Deus por meio da fé. Isso é o evangelho. Você vai ver coisas simples, como por exemplo o Sermão do Monte. Jesus falando de perdão, de amor, de oração, de uma maneira bem simples e direta. Mas existem também passagens do Novo Testamento que são muito profundas, que a gente tem que estudar com muito cuidado para a gente não se afastar da verdade. Então o cristão ele tem que estar preparado, aprendendo as coisas simples, para que aquele aprendizado das coisas mais simples os prepare para receber coisas mais complexas. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Entende por versículo de número 15, o nosso amado irmão Paulo vos escreve segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, a salvação, a volta de Deus, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, que um dos sinais da volta de Jesus será o quê? A grande apostasia. Ele fala isso em no mínimo 3 cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo e 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo 3 ele diz, porque o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer que as pessoas não suportarão a sã doutrina, levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer que as pessoas não crerão na verdade, por isso Deus enviará o espírito do erro, que fará sinais e prodígios para enganar as pessoas, mantê-las no erro, porque elas não deram valor à verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o dia do Senhor não virá sem que antes venha a grande apostasia. E eu quero que você entenda, da mesma forma que um demônio no passado foi um anjo, um apóstata tem que ter sido um cristão em algum momento. Então quando você vê um movimento evangélico crescendo e de maneira exponencial, como a gente tem visto, pode ter certeza que a apostasia está chegando. Então ele diz, Paulo fala coisas difíceis de entender, mas que a gente tem que entender. É como, por exemplo, irmãos, minhas filhas estão crescendo. Minha filha, todo dia ela olha para mim e diz, meu pai já está batendo no seu ombro, meu pai já está batendo no seu aqui, eu fico assustado, né? Não falo nada não, acho que ela está até mais assistindo. Elas estão crescendo. E aí era tão bom assim que antigamente ela estava aprendendo, eu quando ela era menorzinha, ela aprendia 2 mais 2 é 4, eu achava o pai mais inteligente do mundo. 5 vezes 5 é 25, rapaz, eu sou inteligente. Aí ela começou a ver um negócio, umas equações, meu filho, começou a tripular tudo agora. É um negócio de colchete com parêntese, e aí, meu filho, tome Google, para poder aprender, para depois ensinar. Ainda mais agora nesse negócio de pandemia que ele está tendo ensino à distância. Tome Google, seu Google, me ensine aí para poder ensinar aqui. Então você vai crescendo e você vai ter que aprender novas
É como, por exemplo, o irmão Paulo entrou, né? Lá de maneira pequenininha ali, humilde como cristão, ele permanece humilde. No Campo Santo, né? E agora ele já está perto de ser chamado de encarregado. É o quê, olha? É coveiro, como é lá? Pedreiro. Como é lá o plano? Auxiliar de serviços diversos. Auxiliar de serviços diversos. Ainda está assim, depois é pedreiro, está na de Deus, e aí. Pedreiro. Pedreiro, pintor. Olha para isso, rapaz, olha. E aí é Deus que manda, né? Dono, né? Sócio. Então, você tem que crescer, irmãos, como cristão. Você não pode passar 1 ano na igreja, 2 anos na igreja. É por uma das coisas que mais atrapalha o crescimento espiritual, justamente a inconstância. Agora você imagine, irmãos. Você sabia que se você tiver 8 faltas ou 10 faltas na escola, você é reprovado por falta? Eu na faculdade já fui reprovado por falta de uma matéria. Serviu de lição, para eu levar a sério. Eu achava que ninguém ia perder por falta, né? Eu estudava lá, fazia minhas provas lá e passava. Aí teve um dia que eu cheguei com o professor era bem, um professor bem, assim, né? Tava certo fazendo o trabalho dele, né? Eu dizia que ele era bem chato, mas não, ele estava fazendo o ofício dele. E aí ele estava lá e eu cheguei para assistir a aula dele, foi uma coisa muito comum, eu normalmente não assistia a aula dele. Ele disse, olha, não adianta mais você vir não, você já está perdido por falta. Ele me disse aquilo, agora não susto. Eu digo, rapaz, o negócio vai empenar pro meu lado. Então, se você tem escola que você perde por falta, tem gente que na igreja, meu filho, já foi reprovado por falta, olha. Há anos. O boletim chega a estar cheio de aranha, teia de aranha, o boletim da pessoa. Não, pai, mas a gente está debaixo da graça. Poxa, e desde quando a graça é inferior ao Antigo Testamento? Sabe o que a Bíblia diz? Que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O pessoal religioso costumava ir sábado para o templo. Os crentes se reuniam todo dia. Imagina. O pessoal antigamente costumava dar 10%. Os crentes começaram a vender e dar tudo. Esses crentes são tudo doidos, rapaz. Não, eles estão investindo tudo que eles têm aonde? No céu. Eu vou morar lá. Eu sei quem eu tenho crido e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Como é que está o seu depósito no céu? Irmão Paulinho, quando chega no banco, é doutor Paulo. Sabe? Porque a gerente de banco já tentou vender uns 300 produtos para ele. É assim mesmo. Então aqui Paulo está falando de coisas difíceis de entender. Que os ignorantes, olha, o que é um ignorante? Ignorante não é uma pessoa grosseira. Ignorante na Bíblia é uma pessoa que não tem conhecimento. Então, o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que não tem o conhecimento daquilo que ela deveria ter. Você deveria conhecer isso. Você é crente. Você já está na igreja há algum tempo. Porque você ainda não leu o Evangelho. No ano passado a gente chamou a igreja para ler todo o Novo Testamento. Meu filho, teve gente que parou em Mateus. Quem conseguiu concluir Mateus foi um milagre. Teve gente que conseguiu ler os 4 evangelhos, foi mais milagre ainda. E eu disse para o pessoal ler só o Novo Testamento. A gente já está em julho de 2020. O que você leu da Bíblia nesse ano de 2020? Ainda mais esse pessoal que diz que está em quarentena. Eu fico que não está faltando para esse povo é tempo. Né? Então aqui, ó, ele diz, cuidado, essas pessoas elas são ignorantes e elas são instáveis. A palavra instável aqui está falando justamente que são pessoas inconstantes. Quantas vezes a gente se depara com pessoas assim? É tão triste, irmão, você ver uma pessoa inconstante na igreja, não é? Só diz, irmã Rita, agora eu vou colar sério com você. Pode dizer para o irmão Comum para guardar o meu lugar no carro. Eu vou colar com vocês. Todo culto que vocês forem, eu vou. Aí a pessoa vem na primeira semana, na segunda, na terceira. Rapaz, eu tô meio assim com as dores aqui. Na quarta semana, rapaz, você não sabe aí. O Bolsonaro mandou ficar em casa. Na quinta semana, eu olhei, rapaz, foi a Seminério que mandou ficar em casa. Na sexta
pecado. Na 7ª, na 8ª, rapaz, eu estou sentindo de Deus que eu vou ter que ficar em casa. Olha, eu estou sentindo de Deus. Porque vai piorando, né? Na 9ª semana, eu disse, olha, irmã Rita, eu não quero mais saber da sua igreja, não. Eu estou numa igreja agora que me prometeu que vai dar certo na minha vida. E agora eu estou lá, não dá certo, não me convide mais. Porque a gente vê de pessoas inconstantes. É o crente que está na montanha russa. Não sei se vocês já viram, né? Montanha russa, você está lá em cima, vai subindo. Aí depois, desce, né? Tem um monte de crente assim. Ah, eu quero mais de Deus, eu não quero orar, eu quero evangelizar, daqui a pouco eu quero o mundo. Se for crente de verdade, se for um filho de Deus, e você estiver brincando com ele, não sei se você já viu o Salmo 118, ele está em todo centro de recuperação, que eu já fui, Salmo 118. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou a mão. Isso é um filho de Deus. Se você está pensando em brincar com Deus, vá perguntar a Sansão, que foi que brincar com as coisas de Deus gerou para ele. Vós, pois, amados, ele diz aqui, ainda no versículo 16, pessoas ignorantes, instáveis, deturpam a palavra de Paulo, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. E aí aqui ele equipara todo o Novo Testamento, né? Tem gente que está brincando com os evangelhos. E aí ele diz, vocês, pois, amados, já concluindo aqui, os irmãos que puderem preparar a ceia, né? No final aqui, no versículo 17, ele diz, olha, vocês, porém, amados, olha que alerta, irmão. Ele está falando comigo, com você. Eu queria que você imaginasse esse vós aqui com o seu nome. Nizam, tome cuidado, Nizam. Paulo, tome cuidado, Paulo. José, tome cuidado, José. Caio, tome cuidado, Caio. Edeval, cuidado, viu? Vocês aí, ó, cuidado. Vós, pois, amados. Vê uma limpeza dessa no mundo espiritual, né? Vós, pois, amados, prevenidos. O que é uma pessoa prevenida? São as mulheres. Você já pegou bolsa de mulher? Meu filho, o que você encontra dentro de bolsa de mulher, eu virei tudo. Né? Você chega assim, rapaz, estou com dor de cabeça. Peraí que eu tenho um analgésico aqui. Rapaz, o pneu do carro furou, eu tenho um step aqui na minha bolsa. Tinha um step. Então, porque uma pessoa prevenida é uma pessoa preparada. É como, por exemplo, irmãos, o irmão Caio, ele anda de moto. Ele sabe que a gente está passando por um inverno. Ontem, por exemplo, né? Anteontem, de manhã fez um sol super forte, não foi? Acordei cedo lá com as meninas, com o Lelê, com o Mamá. E é aquele sol forte. Quando deu de meio-dia para tarde, meu filho, uma chuva inesperada que começou, fechou o tempo. Então o irmão Caio, sabendo dessas coisas, quando ele sai, já leva às vezes a mochilinha com o casaco, com o agasalho dele. Ele tem um casaco que ele vai evangelizar no Polo Norte com o José, que ele só usa para os dias mais intensos de frio. O irmão Augusto também. O irmão Augusto chegou aqui com os caras. Você já viu como é que o Augusto está andando de moto? Rapaz, quando eu vejo o irmão Augusto se preparando para subir na moto, eu fico lembrando das épocas do passado, que eu assistia MotoGP, aqueles pilotos de MotoGP, rapaz, eu digo, rapaz, igualzinho, rapaz, aqueles casacos, o negócio de uma luva que ele bota aqui, rapaz, é preparado. E tem a joelheira, tá faltando a joelheira e a cotoveleira, ninguém providenciado. Então a gente tem que imaginar, não que é uma pessoa prevenida, é uma pessoa preparada. Aqui os irmãos, eu creio que a maioria dos irmãos estão familiarizados, né, com o jogo de futebol. Você já viu algum goleiro de futebol que não usa luva? Você sabia que não é obrigado o goleiro usar luva? Ele usa porque quer. Não tem nenhuma lei que diga lá do futebol, pode ler as cartilhas lá da CBF, da FIFA, não é obrigado, mas aquela luva, o que ela faz? Facilita o trabalho do goleiro. Impede que a mão suada, né, possa pegar na bola e a bola de repente escorrer. Então aquela luva ali, ela é preparada e o goleiro prevenido, ele usa o quê? Luva. Já viu como na prática de determinadas modalidades as pessoas usam capacete, por exemplo?
acidentes gravíssimos de bicicleta, né, que eu já pratiquei ciclismo, e já tive acidente de bicicleta andando a 50 km por hora numa bicicleta, caí numa ribanceira e o meu capacete, ele rachou, né? Agora imagine se eu estou sem capacete. Então a ideia de prevenido é uma pessoa que está preparada, porque ela sabe que vai passar por situações que podem se tornar perigosas. Como por exemplo, irmãos, vocês já viram a farda do policial militar? Todo policial militar ele tem que usar o colete. Você sabia disso? Ele está usando aquele colete ali, aquele colete à prova de bala, que protege. Aquele colete, ele tem uma placa de aço, de ferro, que protege os principais órgãos do corpo, para que se ele tiver que ter uma troca de tiro, ele tomar algum tiro, não pegue algum órgão que seja vital. Isso é estar prevenido. Então o apóstolo Paulo diz: vocês cristãos têm que estar prevenidos. Aí eu pergunto para vocês: vocês estão prevenidos? Nós vamos ceiar, pode distribuir a ceia. Com aqueles que for cear, vão levantando a mão, os irmãos vão passar com os elementos da ceia. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, para que não se suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Quem está em pé, o que o diabo quer fazer com você, meu irmão? Rasteira. Você que está levando Deus a sério, o que o diabo quer fazer com você? Te derrubar. Você que aprendeu hoje que o mundo espiritual existe, que logo logo nós vamos deixar esse mundo e nós vamos entrar em um outro plano. O inimigo quer que a gente esqueça isso que a gente recebeu. Ele vai querer roubar a semente. Ele vai querer estragar esse plantio. Mas nós oramos, obrigado meu irmão, para que a graça de Deus opere de maneira poderosa aqui nessa noite, encontrando no nosso coração e mente, obrigado meu irmão, solos férteis, para que essa semente germine dentro de nós e frutifique por meio de uma vida santificada. Diante disso, irmãos, nós estamos agora com esses dois elementos aqui, pão e esse suco de uva, que simbolizam justamente essa união inquebrável entre Cristo e a sua igreja. Essa união, irmãos, transcircunstancial, uma união que vai além das circunstâncias. Por isso que ele diz: cuidado, porque as pessoas querem roubar isso de você. Essa unidade que você tem com Cristo por meio de uma vida espiritual, é isso que as pessoas querem roubar de você. A alegria da salvação. O que Davi ora e pede? Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Cuidado. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Essa é a nossa esperança na ceia. Que a ceia seja a testificação de que mais um domingo se passou e nós estamos em constante crescimento espiritual. Mais um domingo estamos aqui reunidos, ceando, nos lembrando do que Jesus fez e cientes do caminho que Ele nos deixou para percorrer. Não vamos parar, não vamos retroceder, mas vamos continuar avançando corajosamente e fielmente até a cidade celestial, aonde encontraremos o nosso Salvador em glória e habitaremos com Ele por toda a eternidade. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia conhecimento aqui, irmãos, é cresça em intimidade com Jesus. Eu espero que essa ceia motive você e a mim a ter uma intimidade maior para Jesus. Porque é isso que ela simboliza, o sacrifício perfeito de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos concede o dom do Espírito Santo, que nos impulsiona a uma vida que agrada a Deus e que traz a nós felicidade. Porque nós, antes de Cristo, não entendíamos o significado dessa palavra.
Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você vai ceiar agora, aqui na terra. Eu quero te dizer, existe uma ceia preparada para nós no céu. Nós estamos ceando aqui na terra, mas chegará um momento onde nós cearemos com o nosso Salvador. Não se esqueça disso. Todas as vezes que o inimigo te fizer convites tentadores, todas as vezes que você se sentir atraído a abraçar o mundo e a dar as costas ao caminho do céu, se lembre, existe uma ceia preparada no céu para você. Nós possamos ter cada vez mais a consciência da presença de Jesus no nosso meio. Que tudo aquilo que falamos hoje aqui, tudo aquilo que fazemos, a ceia que estamos aqui praticando, é na presença de Cristo. Ele está aqui no nosso meio, irmãos. Ele sabe o que se passa na sua mente, na minha, no seu coração e no meu. Por isso esse é o momento certo de, em espírito, nos ajoelharmos diante do nosso Salvador, confessando as nossas transgressões e pedindo que Ele nos salve de todo pecado e nos leve a uma vida de santidade e piedade na presença dEle. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Pai amado e querido, como te agradecemos por nos lembrar nessa noite. Eu em especial te agradeço, Senhor, porque é muito fácil, Deus, nos esquecermos de que a prioridade é a alma e não o corpo, de que a prioridade é o Senhor Jesus e não a nós mesmos. Ó Senhor, como é fácil para o inimigo cegar o nosso entendimento. Não permita, Senhor, que o inimigo tenha vantagem sobre nós, mas nos leva a viver a vida que nós aprendemos aqui hoje, que devemos viver, esperando e apressando a volta do nosso Senhor bendito. Desperta dons aqui nessa noite, talentos, Senhor. Que o Senhor possa nos impulsionar a cada vez mais termos esse espírito de ousadia, coragem e sabedoria para apregoar as tuas verdades aos quatro cantos, Senhor. Dai-nos, ó Pai, sabedoria para que possamos fazer o que nos compete fazer. E não nos deixa, Senhor, olhar para trás como uma mulher de Ló. Não nos deixa, Senhor, retroceder como Demas. Não nos deixa, Senhor, trocar Jesus por dinheiro como Judas. Mas que cada vez mais, Senhor, estejamos andando com firmeza e convicção, superando com graça e pela graça cada desafio do caminho estreito que nos leva à vida eterna. Que cada vez mais, Senhor, cresça em nós essa convicção de eternidade e de transitoriedade. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, entender que o nosso tempo aqui na terra deve ser usado para nos preparar para a nossa entrada no céu. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. Não se esqueça de dizer para você, todas as vezes que o medo tentar invadir o seu coração durante essa semana, Deus está no controle.